Está no ar o programa Canal Aberto. Muito boa noite para você, seja bem-vindo. Lembrando que a partir de agora nós estamos no canal 24 da TV Aberta, na NET Canal 22, estamos também na Sky HDTV, na GVT TV, todos dois, canal 24, na NET canal 22. Vamos falar de política aqui no programa Canal Aberto. Aliás, política é o assunto preferido aqui do nosso programa. Hoje, já com 5 anos completos, amadurecido, o programa parte agora para o 6º ano, se Deus quiser, estaremos chegando lá muito em breve. Bom, nós convidamos para falar conosco sobre política o doutor Aguimar Jesuíno, ele que é procurador-geral da Advocacia Geral da União, e vai falar conosco principalmente sobre a rede de sustentabilidade. Comigo na mesa, Ulisses Aesse. Boa noite, professor, aliás, doutor Aguimar, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Boa noite, João Silvestre, boa noite, Ulisses, boa noite a todos os telespectadores. É uma honra muito grande poder estar aqui com vocês conversando sobre política, principalmente sobre a política goiana. Vamos falar bastante sobre política aqui hoje, porque o doutor Aguimar, ele foi candidato a senador na eleição passada, vem aí com uma experiência, né, de uma eleição que foi bastante disputada aqui no estado de Goiás. Ulisses, boa noite. Boa noite, João Silvestre, boa noite especial para o nosso convidado, Aguimar Jesuíno, e para você também, telespectador do programa Canal Aberto aqui na PUC TV. Pois é, o procurador-geral, aliás, procurador federal, qual que é a real função do senhor hoje dentro da Advocacia Geral da União? Olha, a Advocacia Geral da União é o órgão encarregado de fazer a defesa de todas as ações que o cidadão ajuiza em desfavor da União, suas autarquias e fundações. A minha procuradoria, que é a Procuradoria Federal, ela é encarregada de fazer a defesa de todas as agências, de todas as autarquias e de todas as fundações do governo federal. Então, eu estou falando aqui defesa do INCRA, INSS, IPAMA, ANP, ANAC, enfim, praticamente 80% da máquina pública. São muitas demandas, professor? São centenas de milhares de demandas. Isso. E é possível resolver esse problema? Ou seja, por exemplo, porque uma das grandes críticas que existe hoje em relação à Defensoria Pública, ou seja, a falta de advogados, é a ausência de numerário, ou seja, não existem advogados suficientes para realizar um trabalho tipo Defensoria Pública. O senhor acha que o que acontece hoje no Brasil? Há um certo descaso em relação a esse tipo de trabalho ou o senhor acha que deveria ser reforçado? Olha, a nível da União, já há algum tempo foi criada e aparelhada a Defensoria Pública da União, a DPU. O Estado só implantou a sua recentemente, num período curto, né? A Defensoria Pública da União já há algum tempo faz concurso público, está instalada na rua T63, ali no Monte Líbano, e tem uma boa estrutura. A função da Defensoria Pública é apenas defender os interesses das pessoas carentes que não podem contratar advogados. Já a Advocacia Geral da União, a nossa função é diferente. A nossa função é defender o Estado. Aí já vai contra aqueles que não realmente Às vezes eu estou de um lado da ação e a Defensoria Pública está de outro lado da ação. Pois é, mas mesmo assim, a Defensoria Pública da União, ou seja, a crítica que existe é a falta, por exemplo, de advogados. Como é que está hoje, por exemplo, na questão, por exemplo, da defesa do Estado? Há advogados suficientes, ou seja... A nível da União, nós temos um quadro reduzido. A nossa demanda é maior do que a nossa capacidade. É um problema. E já há longos anos que isso ocorre. E principalmente nesses momentos de crise, como nós estamos começando a viver agora, aí os concursos são postergados, eles são adiados e a máquina pública fica muito prejudicada, né? Nós, os poucos que ficamos, somos obrigados a dar conta dessa demanda toda. Então, eu posso te afirmar com segurança que há um número menor de procuradores na estrutura do governo federal do que o necessário para fazer uma boa defesa do Estado brasileiro. É verdade. A carência de profissionais hoje, quando se trata de governo, quando se trata de Estado, geralmente ela é bastante carente. Agora, um detalhe interessante aqui, Ulisses, é que o procurador federal, tranquilo, né, ligado a um emprego aí praticamente garantido, vitalício, de repente ele entra para a política e vai enfrentar o voto, vai procurar o voto junto ao eleitorado. O que levou o senhor a entrar na política?
Olha, é uma análise que a gente fazia e fazemos ainda do processo político brasileiro. De um certo momento para cá, se criou um grande divórcio entre a sociedade e os políticos. Um grande distanciamento. Por que isso? Em todas as eleições, os políticos vão às ruas, fazem promessas, assumem compromissos públicos com a população brasileira e não honram esses compromissos. Então, ao longo do tempo, isso foi desmoralizando, foi distanciando, foi criando esse divórcio. E o que fazer, então, nas nossas reflexões? Nós vamos ficar apenas aqui na nossa sala, vendo TV, vendo a nossa novela, lendo o nosso jornal, sem interferir, sem ir para a rua, ocupar os espaços que a sociedade, os veículos de comunicação nos oferecem, para fazer essa discussão que a sociedade brasileira precisa pensar e reestruturar a forma de fazer política? Porque nós vemos hoje os partidos políticos no Brasil, quase em todos eles, possuem donos. Quase Todos possuem donos. Os governos dos estados, o governo da União, as prefeituras, elas são loteadas, como se fossem feudos. Cada partido pega um pedaço do estado. Um pega o Ministério da Agricultura, o outro pega o Ministério da Assistência Social, o outro pega o Ministério de Infraestrutura, o outro pega a Petrobras, e para falar que é seu. Né? E todos querem órgãos que têm muitos recursos. Dinheiro, sem dinheiro. Muito dinheiro. Mas isso... Não precisa mudar isso. No passado isso não era assim. Uma das causas disso aí é exatamente as coligações partidárias, que faz com que um grupo de partidos conquiste o governo e depois faz essa divisão dentro da administração. Mas isso não é normal, do ponto de vista do senhor, ou não? Pois é, mas nem sempre foi assim no Brasil. Há um período atrás, digamos uns 30 anos atrás, 20 anos atrás, as pessoas sentavam numa mesa para discutir uma coligação. O que nós vamos fazer gerindo o estado de Goiás? Qual que será o nosso propósito? Em que nós vamos investir? Vamos construir escolas de tempo integral no estado inteiro? Vamos fazer uma saúde 24 horas que consiga atender toda a população e com qualidade? Hoje não. Eles sentam na mesa quando vai discutir uma coligação. Que estrutura de campanha você vai me dar? Quantos milhões você vai me dar para me entrar na sua coligação? Quantos empregos eu vou ter? Quantas secretarias de Estado, quantos ministérios você vai me dar? O senhor acha que é possível mudar essa realidade? O senhor acha que, por exemplo, isso já não está entronizado na cabeça do político brasileiro, não? Ou seja, esse jeitinho brasileiro de se fazer política, para não se dizer assim, essa forma desonesta de conduzir o rumo do país? Ulisses, eu acho difícil demais de fazer essa mudança. Mas nós comparecemos na última eleição, tanto eu aqui em Goiás, quanto o Eduardo Campos e a Marina Silva a nível nacional, fazendo esse discurso, chamando a sociedade brasileira para fazer essa reflexão, para mudar os caminhos, porque nós estamos, do ponto de vista ético, nós estamos no fundo do poço. Né? Tivemos saltos econômicos, agora estamos tendo retrocesso econômico, e do ponto de vista ético, incomparável em nenhum outro período registrado da história brasileira, os escândalos todos acumulados um sobre o outro que nós estamos assistindo no momento. Então, nós precisamos refletir. Precisamos chamar a sociedade brasileira, chamar o eleitor brasileiro para refletir e ver que medidas, que reforma política, que medida que nós temos que tomar para evitar que isso perdure para sempre, de maneira eterna. Dá-se a ideia que todo esse elemento político no Brasil está contaminado. E a mídia, a própria imprensa, ela utiliza o seguinte, ela vai dosando a colocação desses escândalos, desses grandes escândalos, assim, durante o ano. Ou seja, nós estamos hoje com o escândalo da Petrobras, depois que isso esfriar, ou seja, que o próprio telespectador, o ouvinte, o próprio leitor já cansar disso, vem um outro escândalo. O senhor não acha, por exemplo, que desde o descobrimento do Brasil, a política permanece do mesmo jeito, ou seja, essa corrupção ela permanece igualzinha? Tá, nós vamos para um intervalo comercial, daqui a pouco o doutor Aguimar vai responder a pergunta do Ulisses Saez. Estamos de volta com o programa Canal Aberto, aqui pela PUC TV, pela Sky HD TV, pela GVT TV, canal 324 e também
pela NET Canal 22, programa falando sobre política. Hoje nós convidamos o Procurador Federal da Advocacia Geral da União, doutor Aguimar Jesuíno, ele que foi candidato a senador nas eleições passadas pelo PSB. Ulisses, você deixou uma pergunta no ar? A pergunta se não é desde o descobrimento do Brasil, ou seja, quando o Brasil ainda era colônia, que já existe esse tipo, por exemplo, já entronizado no político brasileiro da corrupção. Eu acho que a corrupção, ela está entranhada aí na vida política brasileira, acho que há um período muito longo, né? Mas eu quero te dizer que nessas últimas décadas, isso tem sido, eu acho que ela ficou endêmica, né? Ela ficou assim absolutamente exagerada, escandalizada, né? De repente, você via falando que havia desviado alguns milhares de reais ou de cruzeiros, ou alguns milhões dos órgãos públicos. Eu ficava horrorizado. A gente ficava horrorizado, agora todos os dias, não, sacaram 10 bilhões da Petrobras. Tiraram 5 bilhões da Valec. Os números são astronômicos, tiraram 5 bilhões da Valec. A tendência é trilhões, pelo jeito, agora. Né? Nós já estamos então nos fica bilhões. imensurável, né? Quando você vai para essas hidrelétricas, essas grandes obras, ou a construção dessas grandes ferrovias, ou para o BNDES, que é uma caixa preta que não foi aberta ainda. Ainda não foi aberta ainda. O BNDES escolhia quem ia ficar bilionário para ele financiar a expansão dessa empresa no exterior com dinheiro público. Será que existe essa corrupção zero em algum lugar do mundo? Eu acho que não, né? Eu acho que a corrupção já faz parte da própria humanidade, eu acho, né? Porque muita gente fala, tem alguns países aí que não tem corrupção, lá tem um ditador, lá tem um rei. Bom, não tem porque já pegaram tudo mas tem uns que eles cortam a cabeça, né? Cortam as mãos, né? É diferente. Mas eles já são os donos do país, né? Então não tem mais razão para ter corrupção. Mas né? e o que nós temos que fazer? Aceitar? Nunca. Não, nós temos que lutar contra, Ou né? nós temos que lutar contra e criar mecanismos jurídicos. Para melhorar. Né? Lógico. Leis anticorrupção, fortalecer as nossas polícias, fortalecer o nosso Ministério Público e o nosso Judiciário, para fazer face a esses desmandos todos. Agora eu te chamo a atenção, a Polícia Federal hoje tem um efetivo semelhante ao que tinha em 1980. Se falta policiais federais, falta delegados de polícia. Mas o dinheiro está na corrupção. Eles não têm estrutura financeira para fazer as investigações. Eu faço uma pergunta para o senhor. Por exemplo, nós não estamos tendo cadeia nem para prender os bandidos, mesmo aqueles que estão matando as nossas filhas, os nossos filhos, os nossos pais. Como é que nós vamos colocar esses bandidos na cadeia? Não, porque essa é a grande pergunta que se faz hoje no Brasil. Mas onde nós vamos colocar esses bandidos? Não teríamos cadeia suficiente para todos. Pois é, mas não temos que fazer então cadeia? O que o senhor acha? Com certeza, eu acho que tem que fazer tudo. Tem que fazer modificar a legislação penal, nós temos que modificar o sistema presidiário brasileiro, a forma de cumprir a pena. Uma série de coisas que tem que ser feita. Vai ter que sacudir o Brasil e refazer tudo. Tem que sacudir o Brasil. Em primeiro lugar, a gente precisa fazer algumas reformas no Estado como um todo. Né? A partir de quando que a corrupção passou a ser endêmica no Brasil? Eu acho que a partir da reeleição do Fernando Henrique Cardoso. Quando ele deu um jeitinho de inclusive? Onde você usou métodos não republicanos para aprovar uma emenda da reeleição. E aquilo criou um vício tal no Congresso Nacional que isso nunca mais saiu da cultura do Congresso Nacional. Eu concordo com o senhor. Então nós teríamos que, em primeiro lugar, acabar com a reeleição. Eu acho que a corrupção no Brasil, ela não começou em época nenhuma. Ela foi descoberta pela liberdade de imprensa. Isso. Certo? No momento em que você começou a ter a liberdade a partir da eleição de 1988, da eleição, não, da Constituição, onde nós tivemos uma certa liberdade, que até hoje ainda não somos 100% livres, né, Ulisses? Nós ainda somos sofremos muita opressão ainda. Tanto é que são centenas de jornalistas aí mortos, assassinatos por toda a parte do mundo e também do Brasil, por pessoas que resolveram falar, denunciar e acabam sendo mortos. Vítimas dessas quadrilhas. Vítimas, né? de quadrilha. Então, eu acho que a eleição de 1988, quando a imprensa brasileira
teve um pouco mais de liberdade. Quando a Polícia Federal começou a fazer as investigações com o Ministério Público fortalecido, aí foi descoberto aquilo que estava encoberto. Eu acho que a corrupção no período militar também foi muito forte, só que a gente não tinha mecanismo para descobrir, não tinha conhecimento. Então agora, pelo menos agora, a população está podendo ver essa corrupção a nível nacional. Alguns estão presos, outros estão soltos, mas estão sendo processados. Quer dizer, já foi uma grande conquista aí para o povo brasileiro. Mas eu quero falar um pouquinho também sobre a Rede, né? A Rede de Sustentabilidade é um partido que está em fase de criação ainda, que teve a Marina Silva como a sua idealizadora, né? E como é que está? Houve uma reunião agora recentemente aqui no Estádio Oeste. Como é que está o andamento da Rede hoje? Olha, a Rede naquela época, em setembro de 2013, naquele período pré-eleitoral, onde as pessoas precisavam fazer a filiação, o TSE indeferiu o registro da Rede. Mas naquela oportunidade havia ali no processo em torno de 450 mil assinaturas certificadas. E nós precisaríamos de em torno de 390 mil assinaturas em números redondos, arredondando para cima, né? Certo. E naquela oportunidade havíamos recolhido em todo o Brasil em torno de 900 mil assinaturas. Mas houve um rigor excessivo com relação ao registro da Rede de Sustentabilidade, o que não houve com o PSD do Kassab. O senhor acha que houve, vamos abrir o jogo aqui. Que não houve com o PSD do Kassab. O senhor acha que houve esse rigorismo aí ou tentaram de fato inviabilizar a Rede de Sustentabilidade? Acho que usaram de todos os métodos possíveis para dificultar o registro, né? Que a ideia que se teve é que o próprio Palácio do Planalto tentou fazer de tudo para que a Rede não surgisse de fato, a fim de não ameaçar a candidatura à reeleição da presidenta Dilma. O senhor acha que aconteceu isso também? Acho que aconteceu. Para você ter uma ideia, há regiões no estado de São Paulo, o ABC Paulista, onde em torno de 60% das assinaturas eram rejeitadas pelos cartórios. Em torno de 60% das assinaturas. E eu te digo, o cartório não tem banco de dados de assinaturas. Eles conferem pela última listagem de votação. Se você estava viajando e não votou, e você manda a sua assinatura é rejeitada. Não votou, não... Sem critério algum. Sem critério algum. Ele não tem um banco de dados, né? Então, a lei prevê outro tipo de mecanismo, seria a publicação do edital, para quem se sentisse desconfortável, que achasse que aquela assinatura não seria dele, impugnar aquela assinatura, né? Então, eles fizeram o método inverso, né? Ah, não tem assinatura aqui, então a assinatura não é dele, não certifico. E o próximo passo? E o escrivão não foi olhar na casa dele, como deveria no prazo, para poder checar se aquela assinatura era dele ou não, né? Ele foi pelo caminho mais fácil, ele não certificou. Tá? Então não tivemos registro. Paciência, não dava tempo para você fazer nenhuma discussão judicial com o Supremo Tribunal Federal naquele período para participar das eleições, né? Então agora nós precisamos em torno de 38 mil assinaturas, nós recolhemos em todo o Brasil 100 mil assinaturas. Ou seja, precisava de 38 e já conseguiu 100. Recolhemos 100 mil assinaturas. Dizer... Estamos com essas assinaturas indo, algumas já certificadas, as outras indo para os cartórios nesses próximos dias. O senhor acredita, então, que o registro é fato consumado? Eu acho que é fato consumado. E eles fizeram nesse período agora, sancionado agora recente, uma lei para dificultar esse registro. Que diz que apenas as pessoas não filiadas a partidos políticos poderiam dar um apoio cívico para o registro de outro partido político. Mas isso não vai prejudicar a Rede? Isso vai prejudicar. É uma lei absolutamente inconstitucional, que ela diz que você não pode apoiar a criação de um partido. Mas a sua liberdade de pensamento e de expressão é assegurada pela Constituição Federal. Pelo que me parece, o Congresso Nacional e o próprio Palácio do Planalto fizeram isso aí à guisa de dificultar a criação de partidos como o Partido Liberal, que pode inclusive prejudicar também o PMDB. O Partido Liberal e a Rede. E a também. Rede. Quer dizer que então vai prejudicar os Então dois. nós não queremos fazer essa discussão, nós pegamos mais assinatura para que tenhamos as 38 mil, 40 mil que nós precisamos, sem passar por esse tipo de discussão no TSE, que atrasaria sobremaneira o registro. Talvez atrasasse a tempo de não participarmos de novo das próximas eleições com um partido próprio. O senhor acha que a criação de partidos também no ritmo que estavam sendo criados no Brasil não seria prejudicial para a democracia brasileira, não? Já que nós já temos mais de 30 partidos? Acho que nós temos um número excessivo de partidos, muito grande.
E a grande maioria deles foram registrados para vender o espaço de televisão, para fazer negócio. São As chamadas coligações. São partidos que a grande imprensa chama partido de aluguel. Mas, por exemplo, o senhor é um procurador federal. A grande maioria deles. O senhor é um procurador federal. Mas a Constituição assegura a liberdade de organização partidária. Por exemplo, o senhor é um procurador federal. Precisa ser seguido. Tem um importante cargo aí. É uma figura influente. Ou seja, é um político que foi, inclusive, candidato ao Senado, um dos assim, postos mais cobiçados e de respeito no país. Não consegue denunciar isso na Justiça Eleitoral? Não consegue. Se o senhor não consegue fazer isso, imagina o pobre cidadão que está ali do outro lado lá. Esse processo se dá daquela forma que nós conversamos agora há pouco, na hora de você fazer uma coligação. As exigências que você faz ao partido líder da coligação para você aderir. Não se discute você qualidade. Você pede, não, eu preciso que vocês doem tantos milhões de reais para a nossa campanha. E vai por aí. A princípio isso não é ilegal. É verdade. Entendeu? É o chamado tempo de Mas televisão. todos nós que estamos no processo político, fazendo as discussões políticas, nós sabemos que a coisa aí não é tão republicana assim. É verdade. Né? Bom, vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos conversando sobre política, é claro, e hoje o nosso convidado é o Procurador Federal da Advocacia Geral da União, o doutor Aguimar Jesuíno. Eu falava com ele aqui em off, que há algum tempo atrás nós falamos aqui no programa, né, Ulisses, que ele seria pré-candidato a prefeito de Goiânia. Eu afirmei aqui que ele seria pré-candidato a prefeito, porque ele me disse, né, que estaria aí poderia até ser pré-candidato a prefeito. E a ideia hoje, continua a mesma? Eu acho que Goiânia precisa de fazer um bom debate aí no próximo ano para eleger um prefeito que consiga recuperar a credibilidade da gestão pública municipal. Nós passamos por problemas terríveis, né? Inchaço da máquina pública, má prestação do serviço público, serviço de limpeza, de asfalto, serviço de saúde, de educação, enfim, nós passamos por problemas difíceis em Goiânia. E Goiânia era uma cidade que normalmente bem gerida, bem administrada. Então, acho que precisamos fazer um bom debate aí. Sobre o fato de eu, Aguimar, ser candidato ou não, é outra história. Em primeiro lugar, nós estamos registrando um partido político, nem temos um partido político, né? Vamos registrar um partido político. Com todas essas leis que eles aprovaram aí, no final do ano passado e nesse ano agora, talvez nós tenhamos aí 6 segundos de televisão. Praticamente é bom dia e até logo. Eu seria um candidato igual o Enéas, né? Meu nome é Aguimar. Acabou o tempo. O Enéas foi eleito, né? Virou um mito no Brasil. Acabou o tempo de televisão. Mas de qualquer forma, vamos participar do processo. O senhor estaria preparado para isso? Eu, pessoalmente, me considero preparado para o desafio. Mas não é o objetivo meu de vida. Mas o senhor conhece Goiânia hoje? Não é o objetivo meu. O senhor conhece Par e Passo Goiânia? O senhor conhece os bairros, conhece as necessidades? Não, eu conheço bem Goiânia, né? Goiânia hoje é uma cidade muito grande. É verdade. Entendeu? Num processo desse, a gente teríamos que fazer um pente fino na cidade para ver todos os seus problemas, todas as suas deficiências, para precisa ter uma boa equipe, né? Para poder apresentar soluções aí reais que consiga melhorar a qualidade de vida da nossa população. O senhor foi candidato pelo PSD juntamente com Vanderlan Cardoso. Essa relação entre a rede e o PSB, sendo registrada ou não, continua harmoniosa entre a rede e o PSB aqui no estado de Goiás? O senhor, principalmente, que representa hoje a rede, mais alguns vereadores, os vereadores da rede que foram para o PSB, foi o Elias Vaz, né? Elias Vaz continua. Elias Vaz. Eles vão continuar ou se registrar eles voltam para a rede? Ele é um dos fundadores da rede. Isso. Hoje está no PSB. Hoje é PSB. Ele filiou no PSB para disputar a eleição para deputado estadual e hoje, juridicamente, está afiliado no PSB. Precisamos saber qual que será a posição que ele vai adotar após o registro da rede, que ele teria uma janela de apenas 30 dias para fazer uma nova opção partidária, um novo partido político, ou continuar no PSB. Eu, pessoalmente, não sei a posição que ele vai tomar. Acho que ele está em processo de avaliação.
Nós da rede esperamos que ele continue no processo de ajudar a construir a rede, de participar da rede. Eles participaram e disputar da as reunião eleições, da rede? disputar as eleições, ou candidato a prefeito, ou candidato a vereador, pela rede. É um excelente nome. Nessa reunião eles participaram da última reunião da Não, rede? o Elias Vaz não. Então, Mas havia pessoas ligadas a ele. Quais são as Ele, principais pessoalmente, lideranças não. políticas da rede aqui em Goiás? É o senhor, Martiniano, Cavalcante? Olha, na fundação aqui, o Martiniano, o Elias, eu, né, o Major Araújo, o deputado Major Araújo, desde o começo, participou do processo de organização da Não rede. se conversou com ele também se ele deve ficar Desde na a rede? coleta de assinatura. Eu, pessoalmente, conversei com ele algumas vezes e ele me disse que continuará na rede. Na rede. Né? Mas, se tiver a rede, ele fica na rede. Mas é uma posição que ele vai ter que adotar juridicamente após o registro. Mas a situação da rede hoje, ela é um E tanto o Djalma delicada, Araújo né? também, há declarações públicas dele que ele vai para a rede. Vai para a que rede vai também. para a rede. O que pode fortalecer o partido. Óbvio que todos que são candidatos nas próximas eleições estão avaliando o quadro. O senhor não acha, por exemplo, que essa indefinição, esse elemento proibitivo que acabou coibindo a própria criação da rede nas eleições passadas, acabou prejudicando a própria legenda, essa futura legenda, até porque o senhor mesmo colocou, não sabe se o Elias fica no PSB ou vai para a rede, então provavelmente essa dúvida deve permanecer na cabeça de outras pessoas que tentaram criar a rede naquele momento. A dúvida está aí presente. Com a legislação, com a lei que foi aprovada no final do ano passado, que eles chamaram de mini-reforma política, e essa lei aprovada recentemente, sancionada pela presidente Dilma recentemente, né, o quadro ficou um pouco nebuloso. As pessoas que têm mandato ou aquelas que acham que têm condições de buscar um mandato, de sagrar vitorioso nas próximas eleições, elas estão imaginando, mas será que a rede vai ficar viável? Ela vai ter chapa? Será que vai ter ela o registro vai fazer o coeficiente também, né? eleitoral suficiente para fazer um vereador, para fazer 2 vereadores, para fazer 3 vereadores? Então estão todos eles analisando do ponto de vista político e do ponto de vista da matemática eleitoral. Né? Então criou-se muitas dúvidas na cabeça de todos. Né? E eu acho isso perfeitamente normal para essas pessoas que querem buscar um mandato. Ele precisa de um partido que lhe propicie condições de alcançar esse mandato. Então há muitas dúvidas aí. Até mesmo você me perguntar quantos segundos de televisão vocês vão ter. Até porque nem os partidos Nós não sabemos. ainda têm essa segurança, porque se houver o fim das coligações, o partido vai ter, você não vai ter muitas opções de partidos, porque vai ser uma eleição individual. Quem tiver uma boa estrutura, montar uma boa estrutura de campanha, vai ficar entre, vamos supor, vereadores, 36, se não me engano, 35 vereadores aqui em Goiânia, deputados federais, você terá que ficar entre os 41 mais votados, independente de coligação de partido. A eleição vai ser mais individual do que coligações, porque não vai ter coligações. E outra coisa, dentro do próprio partido, a disputa vai ser muito mais acirrada. Porque o primeiro será eleito, o segundo não vai pegar voto do primeiro. Então, tira esse quociente eleitoral, vai ser uma disputa igual entre todo mundo adversário de todo mundo. O que eu acho importante isso, porque essa história de você ficar aí calmo, tranquilo, não, meu partido vai dar legenda, eu vou ser eleito aí com 8 mil votos, o outro com 25 não foi, né? Isso que eu acho que é uma grande injustiça do ponto de vista das coligações. Candidato com muitos votos fica fora e poucos votos acaba se elegendo. Acabando com as coligações, em qualquer partido o candidato vai ter que ter uma estrutura individual. É isso? Ninguém sabe o que vai sair, né? O PMDB tem essa proposta do distritão. Ser eleito os mais votados, não interessa a legenda. Eu acho que é uma proposta razoável. Tá? O que não dá é para nós termos um deputado federal com 2 mil votos. Ou ter um suplente de vereador com 5 mil votos e um vereador no exercício do mandato com 2 mil votos. A rede tem um projeto de reforma política na cabeça? A rede está elaborando um projeto de reforma política, mas há algumas questões que a gente coloca desde o início. Por exemplo, contra a reeleição? Contra a reeleição. Contra as do coligações, executivo, não? Apenas uma reeleição de parlamentares. Uma reeleição apenas. Você foi vereador uma vez, mas vereador a segunda vez. Você disputa outro cargo, não disputa nenhum cargo. Porque a sociedade precisa oxigenar o meio político.
Agora, se um cidadão vai lá, ele se elege uma vez, 2, 3, 4, 5, 10, eu sempre brinco... Ou é Deus demais ou está comprando as eleições. Eu sempre brinco né? colocando o exemplo do Henrique Alves, né? Que ele foi deputado federal, ex-presidente da Câmara, 11 vezes, 11 mandatos. Aqui na Câmara de Goiânia, acho que nós já temos vereadores aí com 9 mandatos. Oito, garanto que sim. É o presidente da Câmara, o presidente está no Anselmo 8º Pereira. mandato agora. Então, como é que você oxigena as estruturas políticas? Levando pessoas novas. E para você levar pessoas novas, é preciso que as pessoas velhas deem lugar. É verdade. Entendeu? Ulisses. Aí você cria esse negócio. O cara, 4 anos trabalhando pela reeleição, usando a máquina pública, o dinheiro público. É muito injusto. Tá certo. Eu quero, no próximo bloco, nós vamos conversar com o Ulisses, com o doutor Aguimar Jesuíno, sobre a grande polêmica durante esta semana envolvendo Ronaldo Caiado e o senador Demóstenes Xavier Torres. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Estamos de volta com o programa Canal Aberto. Olha, estamos falando sobre política aqui no nosso programa. Aliás, esse é o assunto principal do nosso programa. E eu anunciei que eu iria ouvir a opinião do Dr. Aguimar Jesuíno. Ele foi candidato a senador na eleição passada e também do Ulisses Aécio. Houve durante essa semana várias acusações entre o senador Ronaldo Caiado e o ex-senador Demóstenes Xavier Torres. Mexeu muito com o mundo político, toda a expectativa em torno dessas palavras que foram colocadas através de uma matéria de uma página publicada no jornal Diário da Manhã, que o meu amigo Ulisses Aécio é editor, e houve um desabafo ali, algumas acusações. Ulisses Aécio, primeiramente eu quero ouvir a sua opinião sobre esse embate entre essas duas personalidades políticas de Goiás. De fato, esse conflito começou com uma nota na revista Veja, onde o senador Ronaldo Caiado disse que foi uma grande decepção, ou seja, essa relação política que ele teve com o Demóstenes Torres. E o Demóstenes não suportou aquilo, até porque eu converso várias vezes com o Demóstenes por telefone, pessoalmente. Ele guarda uma grande mágoa do atual senador Ronaldo Caiado, até porque o Ronaldo Caiado o deixou praticamente na chapada quando o Demóstenes foi denunciado, foi acusado, trucidado pela mídia nacional e inclusive pelo próprio Senado e Congresso Nacional. A crítica do Demóstenes, ele sempre pontuou, falou, a mesma estrutura de campanha que eu usei, o Ronaldo Caiado também usou. Isso foi até o que ele referendou e confirmou na crítica dele. O grande problema é o seguinte, o problema é que é aquela velha expressão, vou até usar ela assim, ela é até inadequada para esse momento, mas para o telespectador ter uma noção, não se chuta a cabeça de cachorro morto, não é? E vira e mexe, o Ronaldo Caiado tem esse estupim curto e começa a sempre estar batendo, ou seja, criticando tudo. Hoje é o principal opositor ao governo federal, ou seja, cria inimizade, adversários, dentro do próprio partido dele, ou seja, o partido hoje, o DEM, é um partido totalmente rachado, existe o partido do Ronaldo Caiado e o partido que não acompanha o Ronaldo Caiado, que é até governista. Então o grande problema que existe hoje é, o Ronaldo Caiado está se tornando vidraça, por quê? Porque quer ser candidato ao governo de novo, já foi candidato ao governo de Goiás uma vez, quer ser candidato de novo, nunca deixou a verve dele cáustica e crítica, de estar sempre criticando, batendo, ou seja, aquela velha expressão também, assim, parece que não conhece o telhado de vidro que tem. Não é? Então a tendência é essa, a tendência é que Ronaldo Caiado comece a receber crítica dos seus oponentes e o principal, eu acredito que seja o próprio Demóstenes Torres, até porque os dois conviveram assim como unha e carne, não adianta falar onde Ronaldo Caiado estava Demóstenes Torres, inclusive em processos que um movia contra pessoas, contra terceiros, um estava testemunhando a favor de um ou de outro. Então, logicamente que Demóstenes conhece muita coisa da vida de Ronaldo Caiado e Ronaldo Caiado não vai ter como esconder isso. Se continuar provocando, ele vai ter não só a oposição do Demóstenes, como de outras pessoas. Doutor Aguimar, a opinião do senhor sobre esse embate que foi o assunto da semana aqui no estado de Goiás, aliás, no Brasil, né? Teve repercussão nacional. Teve repercussão nacional, inclusive nas revistas, jornais. Olha, eu acho que no meio dessa velha política aí não há santo, né? A campanha do Ronaldo Caiado, a última campanha para senador, foi uma campanha caríssima, campanha milionária, uma estrutura maior do que a estrutura de candidato a governador do Vanderlan. Uma campanha milionária. Na sua prestação de contas tinha R$500 mil da OAS,
400 mil da Odebrecht, Foi todas demais. empresas denunciadas na Operação Lava Jato. Um petrolão, né? Né? Além de verbas do sistema financeiro, salvo engano, Bradesco Seguros e outras empresas. Né? Essas empresas, principalmente essas empreiteiras, elas doam para políticos que vão ser eleitos, que vão lhes ajudar a fazer lobby no Congresso Nacional. Elas não doam pela cor dos olhos do candidato ou pelas palavras bonitas dos candidatos. É aquilo que eu dizia, eles estão fazendo negócios. Estão fazendo negócios. Então não há santo aí. O procurador Demóstenes Torres trouxe muitas denúncias. Ele, em seu artigo e em sua fala para outros meios de comunicação, ele apontou muitas irregularidades praticadas pelo senador. É preciso que ele traga as provas. O senhor não acha que é abusar? E ele disse que vai trazer. O senhor não acha que, por exemplo, traga as provas. Candidato, por exemplo, que é financiado por essas empresas, devia se colocar na camisa, igual o jogador de futebol, empresa aqui, tudo, o telespectador, o cidadão, o eleitor, fala assim, olha, quem que está financiando o nosso deputado aí, vamos ver quem que é, o que ele vai fazer para ele. Bonezinho, nada. Bonezinho, Ulisses, você não acha? Eu acho que numa reforma... É transparência. Acho que numa reforma política eleitoral tinha que obrigar a declaração online imediata de todas as doações de campanha. Justo. Mostra online. Transparência. Aí eu recebi 500 mil reais hoje, ela vai para a internet hoje, a prestação de conta. O candidato Aguimar recebeu da empresa fulana de tal. Acho que nessa reforma política isso tinha que vir. Isso é transparência em tempo real. Lógico. Isso é para que o eleitor pudesse saber quem está financiando antes dele dar o seu voto. Né? Isso é uma verdade. Isso, eu acho que isso a não é transparência... servir, transparência. Agora, você acha que esse Congresso Nacional vai aprovar isso? É meio Você acha que complicado. vai Eu aprovar acho que isso? não. Eu acho que não. Acho que nós podemos Entendeu? ter algumas conquistas aí, mas aquela esperada pelo povão, aquela esperada pela imprensa, pelas pessoas que não estão diretamente envolvidas na política, eu acho que ela não vai acontecer uma reforma ampla do jeito que a população quer. Mas tem que melhorar, eu acho que com essa pressão que existe hoje no Brasil por uma reforma, a própria decadência da popularidade, vamos dizer assim, né, do governo, a queda de popularidade do governo federal, a queda de popularidade dos políticos, de uma certa forma, estão desacreditados, as manifestações populares, a imprensa também trabalhando em busca de uma legislação melhor também para a comunidade, e o próprio eleitor, né, que tem se manifestado através dessas idas para a rua. Nós vamos ter outra agora, né, Ulisses? Dia 12. Essas manifestações, eu acho que poderemos ter aí grandes conquistas. Agora, eu acho, concordo plenamente com o que vocês disseram, é preciso ter transparência. Com relação ao Ronaldo Caiado e Demóstenes Torres, eu acho que os dois deveriam realmente chegar num acordo da seguinte forma: eu mostro tudo o que você fez de errado e você mostra tudo que eu fiz de errado e deixa a população e a justiça resolver essa questão. Se ninguém deve, não vamos botar inocentes também, né? Vamos buscar a participação das instituições. Então, o ex-senador Demóstenes Torres denunciou crimes eleitorais. Exatamente. Então, que o Ministério Público abra o inquérito, o convoque a depor, convoque o senador, seguindo os procedimentos que tem que seguir, mas para apurar o crime denunciado. É preciso que as instituições funcionem. Não precisa esperar que o Demóstenes traga as provas. Mas o grande problema é isso no Brasil. Abra o inquérito, convoque ele para depor. Mas a justiça eleitoral nossa funciona desse jeito. Ela tem que ser provocada primeiro, né? Você não acha que isso é errado? Aquele artigo trouxe informações suficientes para o Ministério Público abrir o inquérito. É só pegar o jornal e... Só pegar o jornal, abrir o inquérito e já sabe as pessoas a serem intimadas a depor. Inclusive deu até... Para começar o inquérito. É verdade. Nominou as pessoas. Pede o juiz para quebrar o sigilo bancário, para quebrar o sigilo de comunicação, para você começar a levantar as informações para apurar os crimes denunciados pelo senador. Aí, se não apurar os crimes, o senador que vai pagar. Danos morais, por ofensa, enfim. Porque Mas é preciso provar, né? Pública você não pode trazer feita, isso, né? a público sem prova alguma. Então, uma coisa precisa dar. Ou você condena o senador Ronaldo Caiado, ou você condena o ex-senador Demóstenes Torres. Uma pitadinha aqui do senhor. A menoridade, esse projeto aí que quer reduzir
a menoridade penal, né, que eles falam, para 18 anos, 16 anos, né? 16. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Olha, durante a campanha eu enfrentei esse tema e eu opinei contra essa redução, né? Eu acho que se você reduzir para 16, amanhã o traficante vai pegar um garoto de 15, ou de 14, ou de 13, isso não tem limite. Mas você não acha que tem que mudar? Eu acho que você pode aumentar a punição ali do Estatuto da Criança e do Adolescente, de 8 para 10 anos, para 12 anos, mas em centros de internações diferentes desses bandidos aí, tradicionais, traficantes. Você vai pegar uma criança de 16 anos, botar lá no CEPAI. Tá, mas o senhor acha que esses bandidinhos... A função desses presídios é ser um centro de mas reinserção. o senhor acha que esses bandidinhos de 16 anos são santos? Não, esses que estão matando as crianças e tudo? Não acho que são santos. E acho que precisam ser punidos. Então tem que ir para a cadeia também. Mas eu acho que a regra não pode ser a mesma. Nós precisamos tratar essas... Vamos pensar como pai de família. Você que tem um filho de 16 anos que foi aliciado por um traficante, você quer recuperar o seu filho. E se você jogar ele lá nesses centros que tem aí hoje, da forma que funciona hoje, você vai perder essa criança para sempre. Né? Então vamos nos colocar como pai da criança que comete o crime e como pai da pessoa que foi vítima por uma arma manejada por uma criança. Pois né? Aí você vai ver Vamos que fazer as duas análises. É doloroso para os dois lados. Porque, preciso que o Estado, no mínimo, cumpra o Estatuto da Criança e do Adolescente, coisa que não está ocorrendo. Inclusive, quem pede a redução da maioridade penal são as famílias das vítimas. Essas é que pedem a redução da maioridade penal. Mas naquele momento... Há um ano atrás ele era contra, aí agrediu a sua família, aí você quer medida imediatista para resolver aquele problema. Pessoal, nós precisamos pensar isso a longo prazo. Vamos cuidar da criança e do adolescente. E estabelecer medidas mais severas, punir de maneira exemplar o traficante ou o criminoso que usa o trabalho de adolescente. Né? Pena máxima para ele, pena de 30 anos, sem direito àqueles benefícios. Você estabelece todo um rigor para punir quem está usando a participação de crianças e de adolescentes. Verdade. Mas eu acho que você ir reduzindo, daqui 10 anos nós estamos falando em reduzir isso para 14. Não, mas não para 0 anos, mas tem que reduzir. Mas tem que reduzir. Mas é um debate, eu acho que mais sério, que nós precisamos de psicólogos, de médicos, precisamos de todas informações científicas para definir essa maioridade. Doutor Aguimar Jesuíno, foi um prazer muito grande receber o senhor aqui no programa Canal Aberto. Papo gostoso, tranquilo. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a você, a Ulisses. Foi uma honra muito grande participar aqui desse debate e estou sempre à disposição de vocês para discutir todos esses assuntos e outros que vocês acharem que a minha participação possa contribuir. Grande prazer, um abraço a todos. Muito obrigado. Tá certo, aí o prazer foi todo nosso. Ulisses, boa noite. Boa noite, João. Agradecer a presença do Aguimar Jesuíno aqui. Mandar um abraço para o Rodrigo Melo, que está sintonizado no programa Canal Aberto aqui na PUC TV. Tá certo, meu abraço vai para você, telespectador, que esteve conosco aí mais um programa Canal Aberto. E o convite para estar conosco na próxima segunda-feira, 22h30. Até lá, boa noite, obrigado pela audiência.